Olá, eu sou Gabriel Macarello. E eu sou Maria Paula e você está no Encontro Marcado. Muito bem, hoje nós vamos de novo falar sobre o musical. Muito bem, esse é um programa de mulheres. Legal? Apesar da minha presença, é um programa... Não, tô brincando. É ruim, conheço vários que não gostam de musical. Musical é... de mulher, né? É um público mais feminino, mas tem muitas mulheres que não têm paciência, não gostam. Né? Na minha família tem um monte. Mas eu e minha mãe amamos musical. Pois é. Tá legal. Não, eu não desgosto, mas no musical. Então vamos lá. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre The Greatest Showman, que é um filme excelente. Sim. Cujo personagem principal é interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o Wolverine. Tô brincando. E o Jackman. Você vê só, como um cara que faz o Wolverine, que é assim, um símbolo da masculinidade dos HQs, descambou no musical. Não, fala sério, ele faz várias coisas. Não, tem um monte de musical, tem esse. Ele faz Miseráveis também, incrível, incrível. É um ator da Broadway. Não, ele é incrível, assim, nos Miseráveis ele é incrível também. Não, ele é um ator excelente, Não, assim, de ele fato é a gente assiste o filme olhando pra cara dele, caraca, o cara é muito bom, assim, ele é excelente ator. Ai, não, sim. Em momento nenhum você diz que há alguma superficialidade, algo que foi mal, um rosto que foi mal colocado, nada do tipo, assim, tem até uma cena, inclusive, que é muito boa, a cena da conversa deles no quarto, nós vamos falar sobre ela já já, ele diz uma coisa e volta, você percebe que aquilo não corresponde com o sentimento, sabe, do personagem, ele conseguiu exprimir isso muito bem, ele é um ator fenomenal. Pois bem, esse filme, The Greatest Showman, ele retrata a história de P.T. Barnum, Phineas T. Barnum, que é o criador daqueles freaky circles, né, o circo das coisas bizarras e tal. O homem gigante, a mulher barbada, o cara que é super forte, o outro que é todo tatuado, o outro que parece um bicho, né, todo cheio de pelo na cara, os outros que no trapézio e tal. Enfim, tem essa realidade bem assim dessas coisas bizarras mesmo, né, de mostrar essas coisas que são estranhas pro mundo, né, ele cria isso aí. E ele é, de fato, uma pessoa que viveu realmente, né, no final ali do século XIX, no início final do século, sei lá, no século XIX, mas nós não vamos tratar da figura histórica do P.T. Barnum, nós vamos olhar só para o filme, porque esse filme ele tem algumas coisas que são muito boas quanto ao matrimônio. Sobretudo porque, apesar de ser um filme que trata de uma temática bastante assim, controversa, como, por exemplo, o ser quem você é, ou mostrar-se a si mesmo para o mundo, dependendo do que as pessoas achem, ou o que quer que seja nesse sentido, que dá aso a ideologias e etc. De fato, a centralidade do filme está no tema da família, por incrível que pareça, assim. Então, ele é um sujeito que faz muito sucesso, com o desejo de dar alegria ao mundo, mas o que sobressai, assim, né, é o não se deixar perder pelos holofotes, né? A música, no momento em que ele se reencontra, diz algo disso, né? Eu nunca mais, né? A partir de agora, a partir desse momento, né? Eu não vou mais ficar cego pelos holofotes, né? Exato. Então, veja, essa é mais ou menos a temática da coisa, porque ele precisa se voltar para a essência daquilo que ele fazia, né? Apesar de um outro ponto interessante, no final do filme, uma frase do Barnum, né, uma frase do original dele, que ele dizia que um dos trabalhos mais nobres era dar alegria às outras pessoas. Não é bem sobre isso também que o filme trata, entende? Apesar da frase que fecha o filme inteiro ser essa, né? Então a coisa se volta sempre para o lado do matrimônio, porque a parte que a gente é constantemente puxado a levar em consideração, que a gente percebe que ele está se deixando sair daquilo que ele promete desde o início, é o matrimônio. O drama, né? O drama é uma... Você vê, o filme, a estrutura de um filme, ela funciona de que modo? A gente assiste, logo nas primeiras cenas, a gente tem uma espécie de promessa do que é que vem depois. Perdão. A gente tem uma promessa do que vem depois, né? E essa promessa, logo de cara, logo no início daquilo que vem depois, ela tem como objetivo nos dar mais ou menos uma espécie de expectativa. Então, as primeiras cenas, as primeiras imagens, nesse caso as primeiras músicas, porque é musical, ele tem a intenção de fazer com que nós nos prendamos a uma ideia específica, nos fixemos nessa ideia e ficamos esperando por ela.
E a primeira coisa que aparece no filme é justamente um romance juvenil, uma amizade, na verdade, muito pura, né? Entre ele e a Charity, que é a esposa dele no futuro, né? São amigos ali de infância. Então, o Barnum é um filho de um alfaiate, né? Assim, muito simples. Ele perde o pai muito cedo, então ele precisa se virar ao longo da vida. Só que a Charity é assim, berço de ouro, o pai dela assim, trilhardário e tal. Então, o pai dele é o alfaiate do pai dela, né? Por isso eles se conhecem e têm uma proximidade. Uma das cenas mais fortes, logo no início do filme, é ele brincando com ela de longe, né? Porque ela tá tendo aula de etiqueta. Então ela tomando o chazinho, dando um dedinho pra cima. E ele faz uma brincadeira assim, e ela ri e cospe o chá, né? De fato, a atriz que faz ela criança não é muito boa, não, tá? Não é boa atriz. As atrizes que fazem as filhas são excelentes, muito boas, mas essa não é muito boa, não. E aí, o que acontece? Ele faz ela rir, e aí o pai dá uma bronca nela, e aí ele se intromete, dizendo que foi culpa dele. O pai dá um tapão na cara dele, assim, aí fala, não chega perto da minha filha, e leva ela pra longe, né? E aí ele fica com cara de choro, olha pra cara do pai, e o pai fica tipo sem ter o que fazer, porque se eu falar alguma coisa, eu pego um emprego, a gente não tem como comer, assim, mas ao mesmo tempo é meu filho, então ele, entende? Ele tenta, coitado do pai, assim, né? E dele também, evidentemente, né? Sim. E o que acontece em seguida é, de fato, a cena dele perdendo o pai, e a Charlie, ela vai para um internato, né? Para uma escola de internato, e ele perde o pai logo em seguida, então ele começa a trabalhar. A gente percebe, e eles começam a trocar cartas e etc. Então percebam, logo no início do filme a gente tem uma promessa, uma espécie de expectativa. Eles ficaram juntos em algum momento, né? A primeira música dá isso aqui, né, também. A primeira música cantada por eles dá essa ideia, então eles estão juntos, eles vão numa casa abandonada, eles cantam e tal. É uma música bonita. E aí, no momento que ele perde o pai, a gente percebe que o Phineas, o Barnum, ele não é de maneira nenhuma um sujeito de alma pequena. Ele não é medíocre, ele não é um sujeito apegado a coisas pequenas, a coisas baixas. Ele não é de maneira nenhuma um sujeito assim Nem, tipo, preguiçoso, ele não é vítima de maneira nenhuma. Ele vai tentando dar um jeito, assim, como ele vai dando um jeito. A primeira tentativa dele é roubar um pão. E logo ele é pego, já é jogado no canto, assim, o cara toma o pão dele, e aí ele tem um encontro com uma dessas pessoas, assim, esquisitas. É uma moça que também provavelmente vive na rua, que dá pra ele uma maçã, e tem um rosto um pouco deformado e tal, tem algum problema, né? E aí ele nota aquele gesto, assim, bonito, feito por aquela pessoa, né? Assim, distante. É muito curioso, porque há várias pessoas assim bem vestidas passando em volta dele, e uma pessoa feia entregando para ele a maçã mais bonita que a gente vê na vida, assim, sabe? É uma maçã linda, ele entrega para ele uma maçã muito bonita. Ele olha para a maçã e olha para a moça, assim, né? E ela sai andando. Então, veja, há uma espécie de apontamento imediato para uma outra coisa, que é de fato uma perspectiva de o belo ou o essencial é aquilo que é invisível aos olhos, como diria, né, Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, né? Não, tem lá seus problemas essa história aí, mas o fato é que a ideia veja, às vezes não é de fato lícito julgar o livro pela capa, né? Exato. O que conta ali é o ato mesmo da pessoa, né? O ato de bondade, né? Ela se torna mais bonita do que todos os outros que estão ali. Esse é o ponto interessante. Quando a gente fala sobre... Vou falar difícil, pode? Quando a gente fala dos transcendentais do ser, um deles é o bem, né? Alguns colocam a beleza, outros não, tal, mas de qualquer modo, quando São Tomás fala sobre a beleza enquanto um transcendental, o que são os transcendentais? Os transcendentais são aqueles gêneros supremos dos quais todas as coisas que existem participam. Tudo é. O ser é aquilo, tudo é. Tudo tem ser, tudo que existe tem ser. Se não tem ser, não é. E o não ser não existe. Então tudo que tem ser, é o gênero supremo, né? Então, por exemplo, quando a gente, para ficar mais claro, né? Eu sou o Gabriel. O Gabriel é um homem. O homem é universal, do qual participam vários homens, várias pessoas distintas. Quando eu digo pessoa, quando eu digo ser humano, estão todos homens, mais mulheres. É maior ainda, é um gênero maior. Quando eu digo criatura espiritual,
o homem é uma criatura espiritual inferior. A superior, que são os anjos, abre um pouco mais. Sim. Há o gênero ser, do qual todos esses estão, mas também todos os animais, tudo que participa do ser, né, de algum modo. Então tem ser, né? Então, e existem outros 3 gêneros supremos, né? Uns colocam um quarto que é a beleza, mas não importa. A unidade, porque tudo que é uno, à medida em que a gente divide, já são 2, não é mais um, então há uma unidade nos seres, né? E em relação à inteligência, todos os seres são verdadeiros, ok? Então, em relação ao intelecto, por quê? Porque podem ser conhecidos. E o que é conhecido é verdadeiro, ok? É verdadeiro, então. Por isso que a gente diz que a verdade é o aspecto cognoscível nas coisas. As coisas elas podem ser conhecidas e por isso, né, é a verdade. A verdade está na mente por isso, porque é o intelecto que apreende a essência daquela coisa e diz se é verdadeiro ou não, nesse sentido, né? Quando há uma relação entre a coisa e o intelecto. Bom, não importa, não precisa compreender isso com perfeição, mas a verdade, o transcendental verdade é aquele aspecto nos seres que está em relação com o intelecto, ou seja, que pode ser conhecido, tudo bem? Isso é a verdade. E aquele aspecto nos seres que é apetecível, ou seja, que gera um desejo, um querer, é o bem, ok? E São Tomás coloca a beleza como um aspecto do bem, como algo, uma espécie de subgênero do bem, né? Tipo, tudo que é bom é belo. Mas menos do que isso, assim, nesse sentido. Algo menos do que isso, mas a bondade, de algum modo, contém em si a beleza. Ou seja, aquilo que é belo é bom, entendeu? Esse seria o sentido da coisa. A beleza participaria da bondade, né? Aquilo que é belo é bom. Exato. Eita. Não enquanto apetecível como um bem a ser tomado para si, mas um bem a ser contemplado, entende? Esse é o ponto. Então tá. Então tem coisas porque que é uma falam bondade que de uma maneira específica, entende? Não é uma bondade de tem fazer. coisas que se falam que são belas, mas no fundo elas não são. Exato, então existem falsas belezas, esse é um ponto. Elas não são boas. Então, aí tem as características da beleza, né? O que é a beleza? A beleza é aquilo que possui proporção e harmonia, e é aprazível ao olhar. Então, o nosso olho se direciona para aquilo que é belo, né? Por quê? Porque aquilo tem proporção e harmonia. A gente nota naquilo certa... é legal, porque o P.T. Barnum fala isso quando ele vai tentar convencer a mulher barbada. Ele diz, vão chegar, no fundo eles vão ver como você é bela. Ele fala. E tipo, é meio estranho você ouvir Eles isso. gostam de você, só não sabem ainda. É meio estranho você falar assim, cara, mas ela é uma mulher que tem barba. Tipo assim, como ela vai ser bela, sabe? É que no fundo não é tanto essa beleza exterior, assim, né? Exato. No fundo, é realmente por dentro, né? Esse é o ponto. Quando ele fala dessa beleza, aí é isso que ele está fazendo, é isso que eu queria dizer. Ele não está apontando para o aspecto de beleza enquanto proporção e harmonia, aquilo que é aprazível ao olhar. Mas ele está apontando para a beleza enquanto um aspecto da bondade mesmo, né? Então, como algo que você vê o bem na pessoa e você imediatamente fala, puxa, que bonito. É como quando a gente fala para uma criança, né? Não faça isso, isso é muito feio. Aquilo não é feio, evidentemente. Aquilo é ruim, aquilo é mal, aquilo é errado. Mas a gente vincula a bondade e a maldade com a beleza e a feiura, de algum modo. É nesse sentido, entende? Entendi. Então, que a gente diz que a beleza está submetida, né, à bondade. Então, veja, quando ele tem esse primeiro contato com essa senhora, que entrega para ele ali a maçã, ele tem aquele momento ele intui, assim, imediatamente, puxa, ela é muito mais bonita do que esse povo que está aqui. Mas não é uma beleza, assim, aprazível ao olhar, é uma beleza que está necessariamente contida no bem. Sim. Porque é uma pessoa boa, né? Então, e aí ele olha para isso dentro do coração de cada uma daquelas pessoas que ele chama no futuro para trabalhar com ele, né? Sim. Que é uma bondade que faz com que eles estejam ligados um ao outro de algum modo, né? Se ajudando mutuamente, fazendo com que cresçam mutuamente, ao mesmo tempo eles têm uma habilidade, né, muito específica. Sim. Que fazem com que eles sejam assim, depois, né, da casca, né, nesse sentido, assim, atraentes, né? Sim. Não efetivamente pelas coisas que eles demonstram, mas porque eles conseguem, através de tudo aquilo, construir uma unidade, assim, Sim. e uma harmonia naquela apresentação. Exato. Que torna a coisa única, né? Que dá às pessoas uma espécie de deslumbramento, assim, Como né? de fato, quando você pega, né, a gente falou que a gente não ia comentar o filme, tá? E a gente já tá fazendo isso.
Vamos só focar no matrimônio, mas a gente já tá falando, mas só pra assim, terminar. De fato é emocionante, tem 2 momentos assim que são extremamente emocionantes, eu acho, no filme, né? Que já a primeira música, que é o The Greatest Show, que é a música mesmo, que é onde tem parte, logo no início, parte do show deles dançando todos juntos, né? E é muito bonito, assim, é de arrepiar mesmo, você fica tipo, caraca, o que é isso? É muito lindo. E realmente é lindo, assim, o show, eles todos dançando juntos, grandioso, né? A harmonia deles, assim, é algo muito bonito mesmo. E quando eles cantam juntos This Is Me, né? Que aí é aquilo, pode ser levado para vários lados, enfim, mas é esse assumir quem você é, né? Que no caso deles eles têm, digamos assim, certas deficiências ou debilidade, limitações ou o que for, né? Ou coisas um pouco estranhas, esquisitas. Eles não são talvez para a sociedade pessoas aceitáveis, mas eles são pessoas. A dignidade deles está justamente no fato de que eles são pessoas, né? Exato, tem que ser para esse lado, né? Assim, ou seja, a dignidade do ser humano é coisa que está em jogo ali nesse sentido, né? O que é pessoa, o que não é pessoa. Esse é um ponto muito interessante. Hoje de manhã eu estava estudando lógica para dar aula, né? E aí tem uma passagem em que o autor diz o seguinte: veja, a gente percebe o tamanho do intelecto de uma pessoa num simples exemplo. Por exemplo, imagine o seguinte, né? Estamos falando do final da Idade Média, e no sistema um tanto quanto feudal, aquelas 2 homens trabalhando assim num feudo, ali no seu pedacinho de terra, planta e tal, que viram ao longo da sua vida no máximo 500 pessoas, assim, no máximo. Imagina, que é coisa que um sujeito que vai ao metrô vê assim, numa única olhada, assim. Né? Então, você olha, nossa, meu Deus. É bizarro, mas é eu isso. tava no metrô, vi que passa por semana cerca de 700 mil pessoas no metrô. Pois é. Só uma estação. Não, pois é, eu li um negócio assim, eu falei, caramba, o cara só viu 500 pessoas na vida. Mas isso é muita coisa, né? Não é muita coisa não. No metrô, nossa senhora, é uma loucura, cara. Então, o cara conhece só 500 pessoas, é um número pequeno, né? Se você parar para comparar com o que nós conhecemos atualmente. Só que aí nota só, presta atenção no seguinte, né? Só viram 500 pessoas na vida. Porque nesse momento ele está fazendo uma distinção entre indução e dedução, não importa tanto para nós aqui agora, né? Mas aí ele diz o seguinte: eles nunca tinham visto isso, e aí vem alguns mercadores trazendo mercadores de escravos. E aí aparecem ali e estão vendendo escravos negros. E aí um deles diz o seguinte: meu Deus, que coisa horrível, eles estão vendendo pessoas. E aí o outro diz o seguinte: não são pessoas. Você não está vendo que eles são diferentes? Por quê? Ele diz o seguinte: o método indutivo ele não é, que ele está dizendo, né, não é superior ao outro. Por quê? Porque o indutivo é ver o particular para chegar numa afirmação universal. Esses 2 só viram 500 pessoas. Eles trabalhavam com francos, assim, viam ali pessoas brancas, idosas, mulheres e tal. Aí aparece um negro, totalmente diferente. Puxa, é possível que isso seja uma pessoa diferente? Nunca vi um desse. E aí o outro diz: é evidente que é uma pessoa. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que esse primeiro que diz que não é pessoa, ele está preocupado com as questões acidentais. Enquanto o segundo está notando, ele está captando a essência da coisa. Enquanto esse aqui está olhando para o aspecto da cor, o outro notou que aquele sujeito é dotado de um espírito tal qual ele. Que aquele ali tem aquelas mesmas características que só estão presentes em seres que são espirituais. Como a fala, como o raciocínio, e assim por diante, né? Ou seja, o intelecto, a vontade, a virtude, a dedicação a alguma coisa, a resiliência, a força, etc. Você vê dos caras que ficam querendo que eles saiam da cidade porque eles são esquisitos, eles são estranhos. Ou seja, esse é o ponto. Eles são como esse primeiro cara. Eles estão batendo no acidental, esse é o ponto. Então, se a gente toma sobre esse aspecto aqui, essa cena é belíssima, porque o que eles estão fazendo? Eles estão colocando para fora algo que, olha, tem uma essência, essa essência dá uma dignidade à pessoa. Enquanto os outros olham para os aspectos acidentais, né? Entendeu? Acidente é como... A definição de acidente é aquilo que é em uma substância, né? O acidente não é uma casualidade, né? Assim, um carro bateu, acidente. Acho que você explicou no outro vídeo passado. Que bom. Então, o acidente, na verdade, é aquilo que é numa outra coisa. Então, por exemplo, o sujeito que é negro, a cor dele é aquilo que é nele, não é ele, mas é nele, é uma cor, né? É o que é em mim.
a minha roupa, é o que eu uso, né? Sim. E etc. Ou seja, são acidentes. A cor da unha, né? Por exemplo. Então, eu brinco com isso sempre, né? Tipo, o cara que se importa mais com a cor da unha, a cor do cabelo, está preocupado com questões acidentais e não com a essência. Ou seja, ele não sabe exatamente o que ele quer, né, numa namorada ali. O que ele quer, na verdade, é como diz o Rasta, tudo que você quer é uma namoradinha. No sentido pejorativo da coisa, né? Você está interessado em prazer, cara. Você não está interessado em amar uma outra pessoa e entregar sua vida para ela, né? E com isso é muito curioso você ver o personagem do P.T. Barnum, porque assim, no fundo ele... Lá no fundo, ele se importa com a essência, com o essencial, ele consegue enxergar isso, mas ele tem uma coisa apegada ao material. É vaidade nele, né? Ele é muito vaidoso, ele é profundamente vaidoso. A gente percebe a vaidade nele porque... E isso afeta o matrimônio dele, esse que é o problema, na verdade. Exato, você vê, quando ele chega para buscar a Charity, então passam os anos, né? Voltando lá para a infância, passam os anos e ele vai buscar a Charity na casa do pai dela, né, para eles se casarem, para eles irem embora e se casarem. E aí ela, feliz da vida, assim, ela o ama verdadeiramente, né, assim, então ela sai com ele feliz da vida. E aí, nessa cena em que ela está descendo a escada, ele fala com o pai dela, eu darei a ela uma vida tão boa quanto o Senhor dá. E aí ele diz o seguinte, você sempre será o filho do alfaiate, né? Então, não, ele diz isso em outra cena, né, na cena lá, depois no teatro. Exato. Mas ele diz algo nesse sentido, né? Ela vai voltar em breve, exato. Ela vai cansar dessa vida, assim, louca, né? De aventura, acho que é isso que ele fala. Exato. Essa vida de aventura que você proporciona pra ela e se ela voltar, vai voltar. Ela vai voltar. Exato. Daí ele fala algo assim. Exato. E assim, uma coisa muito interessante de você observar é que ela não é uma patricinha que deixa a casa dos pais para ir morar com o cara lá, vida louca, vagabundo, que não vale nada. Tipo, não. Porque ele é um homem, tipo, trabalhador, ele é focado naquilo ali, tipo assim, ele... Não, quando você olha pra cara dele, você fala, esse sujeito, ele vai ficar rico. É evidente, assim, ele vai conseguir ficar rico. Ele tem a capacidade para isso, assim, não é um sujeito que você olha pra ele e fala, esse cara não vai conseguir chegar em lugar nenhum na vida. Que é meio deslumbrado, na verdade, né? Ele diz coisas, mas ele não tem capacidade. Não, ele é muito trabalhador, ele sabe trabalhar, ele tem um maneiro, ele vai dar certo. Esse sujeito vai dar certo, pode contar que ele vai embora. Você fez, né? Então, assim, e de fato, assim, na música, né, que eles cantam quando eles são pequenininhos e eles continuam cantando depois, que é a Million Dreams, né? Ela fala isso, né? Não importa. Toda essa cena é a música, tá rolando a música, né? Isso, é inteiro, a passagem do tempo e eles estão cantando essa música. Eles cantando criança e eles começam a cantar grandes, né? Adultos. Até as filhas nascerem. Até as filhas e tal. Assim, ou seja, passam muitos anos, né? No mínimo 8 anos, sei lá, a filha mais velha tem no mínimo 8. No mínimo 8. Então, assim, você vê que é uma coisa assim de que ela nasceu, né, em berço de ouro, ela é acostumada com essa vida de ter as coisas muito fáceis, mas ela não é apegada a isso. Sim, ela realmente não é mesquinha, não né? O mesquinho é aquele que se prende em bens materiais, assim, né? Preocupado com... Ela não é avarenta de maneira nenhuma, né? A definição da avarenta é o quê? O sujeito que tem um afeto irascível do medo em relação aos seus bens. Ele tem medo de perder, ele não quer ficar sem nada, ele precisa guardar, ele precisa esconder. Ela não tem problema nenhum com isso. Por exemplo... E nem ele também. Não, nem ele. Um problema, um costume da época do século XIX, sobretudo entre as famílias ricas, era o quê? O dote. Tipo, o pai dela não dá. Eu não vou dar. Ele não dá dinheiro nenhum. Tá, você quer casar com ele? Se casa, mas eu não vou dar dote nenhum, não vou dar dinheiro nenhum. Ele não dá. E eles se casam mesmo assim. Ou seja, eles não estão preocupados com bens materiais nesse sentido, né? Não. Então, mas a preocupação dele, de algum modo, está voltada assim para os bens materiais, no sentido ganancioso, mas uma ganância que é sustentada pela vaidade dele, né? Sim. Porque por que ele quer ficar rico? Ele quer ficar rico para esfregar na cara do sogro que ele consegue, que ele é o filho do alfaiate que subiu na vida, né? Sim. Tem uma cena já das filhas dele, maiores, a filha mais velha entra pro balé. De novo, essa menina é uma atriz fenomenal, assim, ela dança muito boa, muito das bem, duas. etc. E aí ele nota que ela tá sendo meio rechaçada, exato, tá meio deslocada junto das outras ali, as outras vão meio que zombando dela, né? E aí ele percebe isso, ele diz isso pra Charity, né, que é a esposa dele, eu não quero que a minha filha passe pela mesma coisa que eu passei, que ela seja desprezada como eu fui.
Então isso ele disse para justificar uma outra coisa, né? Já com a Jenny Linda, mas não importa para esse momento. O fato é que ele tem essa vaidade, né? Do tipo, dar para as filhas o que não teve, mas de uma maneira ruim. Construir, tudo construído a partir de uma ganância vaidosa, né? Sim. Então, ser alguém, agora, de novo, né? Fazer É muito curioso, porque... É muito muito curioso, porque de fato há nele algo de muito bom. E geralmente, assim, a virtude do sujeito está também, de algum modo, em contraste com o seu pior vício nesse sentido, né? Ele é alguém que tem a capacidade de enxergar a essência e não se prender nos acidentes, mas ao mesmo tempo ele tem muita facilidade para se prender nos acidentes e abandonar a essência, né? Então a dignidade dele, da esposa, das filhas é deixada de lado porque ele julga que ela está nos acidentes, nos bens, no poder, no ter, etc, né? Tanto que ele constrói então o circo, começa a dar certo, ele vai chamando um por um, a coisa vai funcionando, e o que ele faz? Imediatamente, assim, na mesma rua da casa dos pais dela, ele compra uma mega mansão. Que é a que eles já tinham visto enorme. Quando eles eram pequenos, estava abandonado. Linda, casa linda. Maravilhosa. Assim, você olha pra aqui, meu Deus do céu. Mas assim que eles entram na casa, ela Não, fala sem pra ele, entrar, "Não quando precisa." ela desce da carruagem, assim. Ela olha para aquilo tipo, que ela isso? não tem uma expressão Tipo, de que é isso? nossa, era tudo que eu queria na minha vida, era essa casa. Tipo, É muito interessante porque quando a gente corta pro futuro, assim, né, e faz um vínculo entre essas duas cenas, o rosto dela aqui, a expressão dela e a fala dela quando ela tá saindo de casa, né, ela olha para ele e diz o seguinte: bastava que você me perguntasse, nós sempre decidimos tudo juntos. E ela sai, assim. E ela sai, né? Sim. É forte a cena. Sim. Enfim, e aí você percebe nele assim, um sujeito que é muito, muito assim, trabalhador, ele é magnânimo sem dúvida, ele quer ser grande, ele quer construir coisas grandes, mas tudo isso voltado para vaidade no primeiro momento, né? Para que ele seja bem visto. E aí veja bem, o que acontece? Ele começa a perceber, eles vão para uma apresentação do balé da filha. Sim. E ele se encontra com o Philip Carlyle, né? Que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o High School Musical. Zac Efron. Muito bem, tá lá o High School Musical aparecendo ali. Como é que é o nome dele no High School Musical? John? Não, ele Jordan. é o Troy Bolton. Troy. O nome do cara é Troy, cara. Meu Deus do céu. Troy Bolton. Troy Bolton. Troy Bolton. Tá legal. O Troy tá lá. Cada uma, né? Então, o Carlyle. Vou falar um palavrão. Tá lá o Carlyle. O menino lá, como é que é o nome dele? Philip. O Philip Carlyle. Isso. Tá vendo? Me perdi fazendo piada. Vou parar de fazer piada. Tá lá o Philip Carlyle. Ele é diretor de teatro, assim, né? Aparentemente muito bem sucedido. Atrai. De família rica e tal. Atrai lá todas as pessoas que compõem a alta sociedade nova-iorquina e etc, né? E aí o que acontece com o Carlyle? Se nota imediatamente que ele está profundamente insatisfeito. Porque ele faz uma coisa da qual ele simplesmente, assim, se julga muito bom, ele é muito bom o que ele faz, mas ele não vê valor naquilo, assim. Ele... Veja, existe uma... Deixa eu só fazer um parêntese aqui que é muito importante. As pessoas geralmente, elas olham para a profissão como se fosse algo muito importante. Eu, tipo, preciso fazer algo que me deixa feliz, né? Algo que eu amo e tal. Isso é uma ilusão, tá certo? Todo trabalho, ele tem, assim, as suas desventuras. Você não vai estar feliz no trabalho todos os dias, nem a pau. Mas o ponto importante do discernimento, assim, do que você vai fazer é: eu vou servir as pessoas, porque é isso que traz felicidade para o teu dia a dia, é entregar valor aos outros, né? Esse é o ponto forte da coisa. Não do jeito que esses marqueteiros falam hoje em dia: você vai entregar valor, é tudo balela, tá certo? Você, para essa gente, é só lead mesmo. Assim. Não se iluda, né? Não, eu quero te entregar valor, você é importante. Aqui. Tem nada a ver. É só lead, o cara só quer vender, você é só um cliente. É entregar valor de verdade, servir alguém. Eu estou aqui para servir, para, né, servir. Você é importante, você individualmente é importante. Né? Você está aqui, eu vou te ensinar você esse negócio aqui e etc. Então, vejam, há uma importância na pessoa, né? Em cada uma das pessoas nesse sentido. Ou seja, a minha profissão é para alguém, eu vou me servir alguém nesse sentido. Não é né? Enfim. Então se nota que ele, assim... Eu só vendo virtude. Exato. Ele fala assim: eu vendo virtude. Eu vendo virtude, exato. Tipo, nem ele acredita no que ele faz. Exato, e ele tá meio que bebendo, assim, né? E aí o Barnum olha pra cara dele do tipo: que diabo é isso? Você tá falando o quê, cara? Né?
E o que é isso, assim, nesse sentido, né? O que você tá querendo dizer com isso? Faça o que você queira, o que você quer fazer de verdade e tal. Exato, mas você se coloca a serviço das pessoas, assim, realmente, né? Assim, você não parece, assim, estar convencido de que você está servindo alguém da melhor maneira possível, assim, sabe? Parece que você só está fazendo algo, ele condicionado pelos pais, o que não é em si um problema, mas que você, assim, não me parece servir nesse sentido, entende? Sim. Então, veja, Chamei pra sociedade. eles vão pra um bar, e aí eles dançam lá, não sei o quê, e aí é um musical, né, gente? Aí dança na mesa. Dança, canta. E canta, e pula, e rodopia. Mas é um número bem maneiro. É maneiro. Tá lá o Troy, o Troy gosta de dançar. O Troy gosta de dançar. Já era do High School Musical, né, dancinha. Para! Mas é engraçado porque é muito curioso. Eu vou fazer só mais uma piada. Ai, pelo amor Mas de é Deus. muito curioso como se percebe o Hugh Jackman, o Wolverine e o Troy. Mas é porque o Hugh Ele Jackman é extremamente masculino. Ele é cara. masculino, Ele é exatamente. demais, né? O menino lá, como é o nome dele? O Zac Efron. O Zac Efron é ele- muito afeminado, cara. É, Impressionante. assim. Uma dancinha, faz umas reboladinhas. Até pá, no merda. High School Musical já era assim. É, por isso que eu falei aqui, o Troy. Não, mas você pega o Hugh Jackman, ele dançando, ele cantando, ele não importa. Não, assim. ele é homem, assim, aparentemente, né? Não, ele é mesmo. Não, deixa Casa claro plana, que é, né? Esse é o ponto. imagina. Não, então, o que acontece? Aí ele convence, ele vai trabalhar. E essa cena é uma cena interessante porque ele chega no circo, né? Ele nunca tinha ido, ele só havia ouvido falar. De fato, ele admirava de longe, né? Ele fala algo assim no momento que eles estão conversando no bar, né? Que eles estão cantando no bar. Eu prefiro admirar você de longe, né? Pra dar uma afastada. Mas aí ele vai pra lá, então ele entra no circo, ele se encontra, se assusta e tal, e aí ele se encontra com o amor da vida dele, que por alguma razão é a Zendaya. Assim, eu não sei que diabo que esse povo tem na cabeça. Assim, é uma atriz muito boa também. Ela mais ou menos, eu não sei se ela, assim, ela não me convence muito não. Mas tá lá. Só porque ela é lá a namorada do Tom. Ela, na verdade, ela dá muita sorte. É o Tom Holland, é o Zac Efron e tal, mas ela mesmo, pobrezinha. E aí, parece ela, assim, fazendo a pirueta dela, e ela olha pra cara dele. E aí ele imediatamente, uau, né? O cara que namorava a Gabriela, como é que é o nome dela? Vanessa Hudgens, se apaixonou pela Zendaya. É muito, né? Tô brincando, brincadeira. E aí tá lá. Não, tô enchendo o saco já. E aí, essa cena é bonita, assim, o Zac Efron, o Philip, ele... Nesse momento, ele se encontra com algo que o compromete de algum modo. Não compromete no sentido de que ele assume um compromisso, ou seja, uma responsabilidade, mas o compromete no sentido de que o coloca numa situação controversa. Sim. Esse é o momento em que ele se apaixona por alguém que não está no mesmo nível do que ele, assim, em termos... Nem nível social. Em termos de sociedade, nem em termos social, exato. do nível do que a sociedade exato, não, em termos mesmo, né? intelectual, em Financeiro, termos financeiro, exato. em termos de círculo, etc. Aparência. Em termos de aparência. Mas Parece aquela mais ou é menos, bem assim, natural, assim. normal, É só porque ela é trapezista. Exato, exatamente. Então, percebe-se na verdade que, veja, ele se coloca numa situação em que ele gosta muito dela, mas ao mesmo tempo ele vai precisar enfrentar a sua origem, né? Então há uma espécie de situação controversa, ele precisa se antepor aos pais nesse sentido, né? Então há uma cena muito forte em que eles vão ao teatro, né? Eles já tinham tido uma discussão antes porque ele segura a mão dela, né? Ele tá segurando a mão dela e aí o pai olha e ele solta e aí ela percebe e aí ela corre dele, né? Ela vai embora. Fica brava. E aí a cena seguinte, ela indo ao teatro e ele meio que de surpresa, né? Assim, eu comprei os ingressos, mas se eu dissesse que se eu te convidasse diretamente você iria rejeitar. E ela, puxa, eu sempre quis vir ao teatro e tal. Eles estão subindo as escadas, eles nem entram no teatro e aí os pais dele olham pra ele assim, Felipe, você não tem vergonha? Aí, tipo assim, tudo bem você, assim, você andar com se bar, associar tal, lá ao mas... circo e tal, mas... Sair com a criadagem aí, né? Aquela criadagem. E aí ela imediatamente vira as costas e vai embora, assim, né? E aí esse é o momento em que ele enfrenta os pais de maneira um pouco mais, assim, forte, né?
Ele se posiciona e eu tenho vergonha de vocês, assim. Como pode, né? Vocês dizerem uma coisa dessa, assim. E ele vai embora. E ele vai embora. E aí os pais ficam meio abismados, assim, né? Óbvio que é natural, é alta sociedade e tal, trapezista. Sim. Então é compreensível de todo, né? É como que, veja, há uma preocupação, né? Existe algo que é real nesse sentido, né? Se você tirar alguém de uma determinada posição na sociedade para colocar numa outra que é muito abaixo, é evidentemente problemático. Para ele não será um problema, porque é o homem. É. Mas, por exemplo, para Charity deveria ser, mas não é, porque ela é muito virtuosa. Sim. Então a gente tem esses dois. É muito curioso porque são dois personagens que se antepõem necessariamente, assim. A Zendaya, que é meio afetada, né? A personagem dela é meio afetada. Como é que é o nome dela? Anne. A Anne é meio afetada, assim, né? Então ela se incomoda muito. Ela também é muito vaidosa, assim, né? Se incomoda muito com o que pensam, ela não quer continuar o relacionamento porque vão olhar pra ela de um jeito que ela não quer que olhem, ela não quer estar nos mesmos círculos porque ela vai ser um tanto quanto é super afetadinha. Ela é bem afetada, assim, né? Enquanto a gente olha pro Barnum, que é uma espécie de Anne, só que do outro lado, como um homem também muito pobre, mas, assim, grande, né? Ele é magnânimo. Enquanto ela é meio medíocre, tá, vamos ficar aqui mesmo, né? Ele, de jeito nenhum, nós vamos fazer o negócio acontecer, tá pensando o quê? E também o Philip e a Cherry se antepõem nesse sentido, né? Então, eles são dois casais que, de algum modo, são a anteposição do outro, né? A Charity, ela não se importa de maneira nenhuma com abandonar absolutamente tudo, assim. Não. Enquanto o Carlyle fica um pouco apreensivo, né? Faz depois, né? Mas, de fato, acredito que, sem dúvida alguma, assim, realmente falando, quem incentiva, dá coragem, com a vida mesmo, não com conselhos, são os dois lá, né? Sim. De algum modo, né? Porque são a imagem deles como que sem o medo, né? Sem a vaidade, sem... Sim. Enfim, então eles, a partir desse momento, então, têm essa paixão, se encontram e precisam se enfrentar de algum modo, né? Com sua própria... enfrentar-se a si mesmos, né? E aos outros, né? O Carlyle enfrentar os próprios pais e a si mesmo, sua própria vaidade. Sim. E a Zendaya, a Anne, perdão, enfrentar a sua própria também afetação, né? O seu próprio medo, o seu próprio receio, aquela timidez vaidosa, né? De enfrentar o modo como os outros irão olhar para ela. E a Charity, assim, ela, no fundo, ela é uma mulher profundamente virtuosa que fica olhando para tudo que está acontecendo e meio deslocada. Sim. Depois que Coitada, é verdade. O Philip entra para a sociedade, porque ele era da alta sociedade, sociedade no sentido de fazer negócio, né, com o Barnum, porque ele era da alta sociedade ali, agora sim, dos ricos, lá, etc, né, ele tem amizade com ninguém mais, ninguém menos do que a rainha da Inglaterra, a Rainha Vitória, né, naquela época. E ele consegue levar todo mundo para conhecer a Rainha Vitória. Sim. E aí o Barnum leva todos eles e vão até o Palácio de Buckingham, na Inglaterra, se apresentar, né, a Rainha Vitória. E lá ele conhece a Jenny Lind, o rouxinol da onde mesmo? Sueco. O rouxinol sueco. O rouxinol sueco. E aí vem aquela... É uma cantora de ópera, assim, ela vai entrando, você vê, meio que as coisas param, né? É pra dar aquela impressão de... sabe quando a gente diz que a mulher é de parar o trânsito? Né? Então, de fato, acho que é essa impressão que o diretor quis dar, né? Ela vai entrando, as coisas meio que param, né? Então, há um corte pra cara do Barnum e do Philip. Então, mostra eles e mostra ela, mostra eles e mostra ela. E ela caminhando bem devagar, indo em direção à Rainha Vitória, né? E ela faz uma reverência à rainha. E aí o Barnum toma o Philip pelo braço e empurra, assim, né? Empurra ele pra frente. E ele vai na frente e diz, o que você tá fazendo? Você vai me apresentar, né? Você vai me apresentar. Mas eu não conheço. Ué, você não disse que todo mundo conhece? Então me apresenta. E aí ele, oi, eu sou o Philip. E aí ele cutuca, né? O Barnum cutuca ele. Esse é Philip Barnum e tal. Phineas Barnum, etc. Aí é a mulher. E aí ele toma a frente. E aí ela... Esse diálogo deles é muito curioso, assim. Muito curioso, porque quando eu olhei... A gente assistiu... Eu já assisti esse filme algumas vezes, né? E a gente viu de novo antes de gravar. Quando eu vi essa cena, eu falei, putz, o problema começou aí. Porque ela entendeu mal. Não que entendeu no sentido de não compreendeu o que ele quis dizer, mas ela recebeu aquilo que ele disse de outra forma. Ela viu uma oportunidade afetiva, assim. Quando ela olhou nos olhos dele, viu que de fato ele queria levá-la para os Estados Unidos para ela cantar e etc., ela viu alguém
com quem ela poderia mais ou menos construir uma vida, assim. Ela enxergou uma oportunidade, só que ela tem sérias características de maldade, assim. Claro. Ela é maliciosa. A Maria Paula, a gente estava assistindo, né, meu bem? A Maria Paula falou, meu Deus, ela é uma serpente, assim. Ela é nitidamente a serpente do jardim. Ela faz essa imagem de Lilith, assim, né? De serpente do jardim, de demônio mesmo, realmente, assim. Sim. Porque ela é muito tentadora, assim, né? Ela tem uma característica bem chamativa, assim. Ela, assim, fisicamente, ela tem, assim, um ar de quem chama atenção, de quem de fato para o trânsito, de quem precisa ser vista de algum modo, né? Ela é vulgar sem ser vulgar. Ela é vulgar sem ser vulgar, esse é o ponto. Ela é sensual, assim, mas sem ser. Sim. Ela tá sempre de vestido, sim, total, assim, não tem nada, mas o jeito que ela anda, como ela fala, que ela vira a cabeça, o jeito dela olhar, a maquiagem dela é muito provocativa, né? Muito. Então ela chama atenção, assim, ela é alguém que atrai nesse sentido, né? Sim. E ao mesmo tempo em que ela atrai a si, é uma beleza provocativa, de novo, é uma beleza assim, que não é encantadora, que você olha e fala uau, mas é uma beleza que você olha assim do tipo, atrai, mas de uma maneira estranha, assim, sim, né? Então, e aí ela se coloca nessa posição diante dele, porque veja, tem um aspecto muito curioso, né, a respeito das pessoas, que é o seguinte: aquilo que as pessoas demonstram com as suas atitudes são aquilo que elas querem que você saiba a respeito delas, né? Ela se mostra alguém com um porte, assim, né, quase como de uma rainha, né? É interessante porque a filha dele fala isso, né? Ela parece uma princesa. Exato. Quando ela conhece, nossa, ela parece uma princesa. Exato. Porque ela tem, assim, uma postura única, né? Vestidões. Os vestidões e tal. Ela se porta de um jeito, né? Como quem sabe, de fato, se portar. Ela estava na presença da rainha Vitória, né? Claro, né? Então ela sabe se portar, assim, né? Ela é alguém que tem uma postura única. Mas, ao mesmo tempo, toda essa postura, ela tem uma intenção de revelar uma outra coisa. É uma postura que a coloca como alguém muito superior, alguém que deve ser olhado com certa, como a gente diz, né, por baixo, né, gente? Alguém que a gente olha por baixo, assim, né? Como quem... Oi? Né? Como quem a gente abaixa a cabeça para olhar e conversar. Mas, ao mesmo tempo, ela é alguém que quer estar por cima, mas não quer ser olhada desse modo. Ela quer ser vista como desejada, entende? Como alguém cobiçado. É isso, na verdade quando você vê uma arte que não te leva para algo transcendente. Exatamente. Tipo, não, acaba que não. Exatamente. Por mais que a voz dela seja bonita, que ela cante e tudo mais, mas a figura dela não te leva para um lugar. Exato, maior, mais elevado, que vai além dela mesma, né? Ela é aquele tipo de artista que prende sem si. Suga pra ela. Que suga pra ela. Eu falei disso no aulão, Aurora, né? No aulão Aurora eu falei sobre, eu vou botar o link aqui na descrição. No aulão Aurora, um aulão, assim, R$9,90, ridículo, né? Eu expliquei, assim, várias obras de arte, mostrei por que certos nus são belos e certos nus são vulgares, por conta da intenção, para onde aponta, né? E essa é uma característica muito peculiar da arte renascentista. Você não olha para uma arte renascentista e você pensa em algo que é maior. Você não pensa em Deus, você não é apontado para um transcendente. Você faz isso se você quer ser. Você tem intenção de ser. Mas ela em si mesma, você olha e fala, meu Deus, o cara que fez isso é muito bom. Essa é a característica da arte renascentista. Quando a gente escuta a Jenny Lind cantando, é isso, assim, meu Deus, que voz. Ela canta muito bem. É diferente de quando você escuta um Pavarotti cantando Nessun Dorma, aquela área de abertura do terceiro ato de Turandot. Sim. Assim, o Luciano Pavarotti, quando começa a cantar Nessun Dorma, ele chega no ápice da área, assim, né? Você escuta aquilo, bota no YouTube aí, né? Depois termina de assistir isso aqui, depois bota. Mas você escuta aquilo, assim, você não quer olhar para ele, você quer fechar o olho. É como se você, assim, fosse arrebatado de algum modo, entende? Você é levado por aquilo te leva para um outro lugar. Você estivesse expandindo também. O peito, leva uma expansão, é uma experiência de expansão, exatamente. É lindo aquilo. Só que quando você escuta ela cantar, aquilo te emociona, mas te prende nela.
E por isso não te expande, não te faz crescer de algum modo, né? É forte Tanto essa que, tipo, experiência. ela tá cantando e não é uma música que você fica, tipo, emocionada no filme. Não. Agora, quando você pega, tipo, outras músicas do filme, né, sei, um exemplo Exato. baixo, né, que tá falando ali do filme, mas pega outras músicas do filme e te emociona, assim, você realmente né, assim, levado pra um outro lugar. Exatamente. Então... É que ela é um personagem que, se você olhar direito, prestar atenção no filme, ela é um personagem que foi feito pra você não gostar dela. Exato. É verdade. Ela é assim, ela não é escancaradamente um personagem desprezível, mas ela é um personagem que te envolve de um modo que você precisa tomar cuidado. Ela é um personagem que tem estampado na testa assim, cuidado, assim, alerta, entende? Esse é o ponto. A música que ela canta é isso, assim, never be enough, assim, nunca será o suficiente, assim, todos os spotlights, todas as luzes, todos os palcos, todos os teatros, nunca serão o suficiente pra mim, for me. Nunca será o suficiente pra mim. Você escuta aquilo lá cantando, é um vozeirão do caramba, assim. Tipo, essa voz tá sendo desperdiçada, cara. Tá cantando uma música assim, nunca será o suficiente pra falar, Cacilda, essa mulher aí. E fica só nisso, né? Só que a cena também da primeira vez que ela canta é forte, porque o Barney nunca tinha ouvido ela cantar. Só que ele fica do lado do palco, porque ele é quem tá apresentando, tudo isso em Nova York, né? Nossa, é muito boa essa cena. Provavelmente na academia de música, né? Que ele não parece o Metropolitan. Acho que o Metropolitan não havia sido construído ainda naquele período. Parece a academia de música. É verdade. Que era, de fato, uma casa de ópera, né? De música, um teatro da alta sociedade, né? Ele tá assim, ó. Tá ele na coxia, Isso. ela no palco. E aí aqui, num dos primeiros camarotes daqui de cima, né? Tá a esposa, então ela vê a Jenny Lind cantando, mas ela tá vendo ele. Você vê que ela tá olhando o marido na coxia. Exato. E você vê a expressão dele vendo a mulher cantar, e você vê a expressão da esposa vendo a expressão dele. A expressão dele, exato. E você vê que ela tá vendo que aquilo ali não tá indo pra um caminho bom. Exato. E que E é muito interessante não porque... tá fazendo bem. Exato. É muito interessante porque a esposa dele não tem uma expressão de ciúme, assim. Não. Do tipo, ele vai me abandonar por ela. Ela não tá preocupada com isso. Porque a expressão dele não diz isso. De novo, tinha que ser um ator como o Hugh Jackman, assim. Se colocassem um cara tipo o Chris Hemsworth ou o Henry Cavill e tal, eles são atores ruins, eles não são bons atores. Não. Tinha que ser o Hugh Jackman, assim, porque ele é muito bom. Ele consegue, assim, te passar, olhando pra cara dele, você consegue perceber que ele não está encantado por ela. Do tipo, esta mulher é encantadora e eu a desejo. Você consegue olhar pra cara dele e perceber que ele... Você percebe nela, sim, que ela tá cantando e tentando de atraí-lo pra si de algum modo. Ela olha pra ele, ela sorri, etc. Ele não está encantado com isso, mas ele está encantado com algo que ele tem no coração dele. Ele está encantado, no fundo, com o sucesso dele mesmo, a partir dela. É muito curioso. O que ela pode me proporcionar. Exato. Com essa voz que ela tem. Exato. A cara dele ele já tá imaginando ele lá, rico pra caramba. Porque o que acontece em seguida é uma cena dele, corta ele falando com o Philip dizendo pra ele, você tá maluco? Uma turnê pelo país? Sim, e ele gasta tudo que ele tem, assim. Tudo, ele financia. E aí o Philip fala assim... Inclusive a casa que ele mora, por isso que ele perde a casa. E aí o Philip fala pra ele, você só vai ter algum lucro depois do 40º show. Ele fala do 41º, na verdade. Ele calculou, né? Ele calculou, ou seja, seriam 41 shows até que ele conseguisse ganhar algum dinheiro e ele vai apostar tudo na mulher, assim. Ele aposta tudo nela. Não por ela, entende? Mas por ele mesmo. Porque, de novo, ele é um ganancioso vaidoso, né? A ganância tá na vaidade dele. Ele quer aparecer como alguém. E é isso que é curioso, porque ele, tudo que ele vê da essência das pessoas lá, que externamente, né, tem várias questões ali, mas ele vê a essência dele como pessoa. Para ela, que para a sociedade é uma pessoa, né, fisicamente boa, aceitável, ele não olha ela como pessoa, ele olha ela simplesmente com o que ela pode dar. É um objeto. Tipo, sobre um outro aspecto, mas é um objeto. Ela é útil pra mim. É útil, exato. Tudo bem que pros outros também tem essa questão da utilidade, ok? Mas pelo menos ali tem algo de bom, de virtuoso. Ele constrói uma espécie de família com os outros, né? Sim, uma comunidade pra eles, é algo positivo. Mas ali ele, assim...
Ele parece na cabeça dele que ele pensa na família, que ele tá pensando nas filhas, Exato. que é pra dar uma coisa boa pra elas e tal, mas no fundo não é. Ele deixa a família de lado e o importante é que, caraca, eu vou rodar o país inteiro com essa mulher cantando desse jeito, todo mundo vai aplaudir, né? Aquele negócio do artista que é alimentado pelos aplausos. Alimentado pelos aplausos, exato. Então ele tem assim, isso muito evidente, assim. E aí começa e aí vem a cena então, do pós-apresentação dela, né? Que eles vão, então, tem um champanhe ali e tal. Depois de várias Não, é a primeira, logo na primeira, assim, eles fazem... Aquilo ali depois da primeira, eu achava que era depois de muitas. Não, depois da primeira, porque tá todo mundo, né? Ele apresenta pra esposa, chega o tá. Achei que você tava falando daquela, já que ela vai cantar. Não, essa não. Ok. Depois da primeira apresentação. Não, porque aqui tem um símbolo muito forte também. Sim, que é verdade. Quando chegam os sogros, o sogro vai até ele e ele fala, nossa, você veio, né? Deixa eu te apresentar. Aí apresenta a Jenny Lind pra ele. E aí o sogro, vem com as filhas. A esposa vê de longe e fica já apreensiva, né? Tipo, isso não vai dar certo. E aí ele apresenta a Jenny Lind e diz, tá impressionado? Né? Você não imaginava que um simples filho de alfaiate conseguiria fazer tudo isso, né? E aí o sogro diz, você continua sendo só o filho de um alfaiate. E ele fala, sai daqui. Manda o sogro embora, né? Você vê que aquilo tudo é feito de algum modo para satisfazer aquele desejo de convencer que ele é capaz de realizar algo grandioso de fato. Sim, porque ele não se preocupa que as filhas, que o sogro nunca tinha visto as netas, em que as filhas não conheciam os avós. Exato. Ele não se preocupa com a esposa, como a esposa se sente, os pais dela estão ali depois de muito tempo e as filhas estão ali. Tipo, zero. Os sogros não conheciam as netas. Os sogros, ele entram no lugar e ele fala, eu vou te apresentar. Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu achei que ele ia tipo, propositalmente, tipo, deixa eu te apresentar as suas netas. Eu achava que ele ia fazer isso quando eu assisti o filme pela primeira vez. Eu me lembro, assim, minha reação, e quando ele fala, vou te apresentar e leva pra Jenny, você fala assim... Coisa estranha, Por quê? Porque ela é um troféu pra ele. É isso, exato. Né? Então, assim, tipo, vou te apresentar, porque eu vou te apresentar ela. Você pode fazer parte disso, mas eu vou te apresentar ela. Porque eu trouxe ela da Europa pra cá. Você não conhece ela. Eu posso. Né? Então ele quer mostrar tudo isso, né? E aí, poxa vida, a esposa dele, ela fica, tipo, totalmente constrangida com a situação. E ela fala pra ele, né, para com isso. E aí, a ridícula... E aí, essa cena é forte. Fala, e aí, a Jenny passa na frente da esposa. A esposa sai, ela pega um champanhe e faz um brinde a ele. Começa a falar alto. Fala alto, chama a atenção de todo mundo. E aí ela vai perto dele e diz, existem certas pessoas que não entendem o que é conquistar a grandeza. Parece que ela tá falando do sogro dele, mas no fundo ela tá falando da esposa. Da esposa, porque exato. Vai ter uma outra cena. E aí ela diz, ela diz nesse momento assim, porque já nasceram nela. Você fala, opa, tá falando da esposa. E aí ela puxa, eu sou diferente. Eu nasci fruto fora do casamento, eu entendo, eu me sinto deslocada nessa posição e tal. Ou seja, ela quer falar, a sua esposa não te entende, porque ela nasceu em berço de ouro, ela não entende o que você passa e tudo mais, mas eu te entendo. Fica comigo, deixa ela, né? Tipo, só falta continuar, fica uma reticência, exato. Ela não vale nada essa mulher. Exato. A Maria Paula odeia essa mulher. Eu odeio as mulheres. Não, mas ela não vale nada, sério, ela não vale nada. Não, mas é muito serpente, assim, ela vai jogando o verde, vai trazendo ele, assim, porque você vê, a cena seguinte é, então, ele anunciando a turnê, e ele vai pra casa pra conversar com a esposa, né? Ela não anunciar, tá de acordo. E ela fala, Finas, o que é isso, assim, né? E aí ele diz, você não entende. Só que é muito forte, de novo, tinha que ser o Hugh Jackman, porque... E aí ele diz você não entende, mas sabe quando a gente, né? Pensa aí na tua experiência. Quando a gente diz uma coisa da qual nós não estamos convencidos e a gente diz e se arrepende imediatamente de ter dito, do tipo, não é verdade? Ele demonstra isso, assim. Ele fala e recua ao mesmo tempo. Então é meio que... eu não queria ter dito esse negócio. E você consegue captar isso, velho? Você consegue captar, exato. Tipo, não é bem eu que tô dizendo, né? E aí a esposa... Tá reproduzindo o que ele ouviu da mulher.
Ele ouviu e ele disse exatamente a mesma coisa. A esposa escuta ele e cala. Do tipo, meu marido não me conhece, assim. É forte essa cena, né? Sim. É como quem diz, ele não me entende. No fundo, ele está dizendo que ela não entende, mas ele não está entendendo quem ela é, no fundo, assim. Ele não captou quem é a esposa dele de verdade, porque ela não é mesquinha como ele acha que ela seja nesse sentido, né? Ela não é igual ao pai, ela não é igual à mãe, ela não é igual a ninguém da alta sociedade. Ela não se importa realmente. Ela não tá nem aí, exato. Ela não tá nem aí pra isso. De novo, o ponto forte dela é o, assim, however big, however small, assim, não importa o quão grande ou quão pequeno, só me deixa fazer parte disso com você. Compartilhe, né, os teus sonhos comigo. Share your dreams with me. Essa música é linda demais. Boa. Linda. E aí ele parte, né, com a Jenny Lindo. No momento em que ele tá partindo, ela começa a cantar uma outra música, né? Que é mais maravilhosa ainda, é uma música que dá forte. super pra termos vocacionais. Total. É, né? Tipo, essa música pode ser, tipo, pra cantar pra Deus, assim. Mesmo. De consagração, assim. É muito bonita essa música. E aí ela canta e como que... É forte, porque ela cantando, aparece ela dançando com ele e ele sobe no vento, né? E ela sozinha, assim, como que eu tô abandonada, né? É uma cena muito forte, essa é uma cena muito, muito forte mesmo, assim. E ele vai, de fato, né, na turnê e tal, e ele só se dá conta do que ele tá fazendo depois de vários shows. Muitos. Porque aí a crítica tá elogiando, e aí eles estão, assim, prestes a um novo show, sentados num quarto de hotel, um hotel assim... É porque ele pega os melhores hotéis pra ela. Exato. E aí eles sentados, e ela lê a crítica e pega o champanhe, estoura o champanhe e bota. E aí essa cena é muito clara, assim. Eles se olham, assim, né? E é forte porque a gente percebe no olhar que há uma segunda intenção, né? Então, ele olha nos olhos dela e olha nos olhos dela. É tipo, eu tô olhando teus olhos. Ela olha nos olhos dele e desvia o olhar para os lábios, assim, né? Ela quer chamar atenção para uma outra coisa. Ela impõe uma tensão entre eles, né? Assim. E aí ele olha para aquilo, ele não bebe champanhe, fica olhando para a cara dela e fala, eu me tornei uma distração, é melhor ir embora. E aí ele se levanta e aí ela fica profundamente indignada. Histérica. Aí você vê que o que ela queria era só destruir o casamento e ficar com ele, assim. Exato. Só. Porque ela fala, você então me usou, não sei o que, então eu não vou mais fazer. E tipo, você vai me arruinar se você não fizer mais. Tipo, exato. E é como se, tipo, olha, a gente tem um contrato, filha. Eu não te prometi que ia largar minha família por você. E ela, tipo, indignada. E ela vai lá, cobre a serpente, que não vale nada. No final do show, dá um beijo vai lá e pum, dá um beijo nele. Só porque sabe que tem um monte de gente fotografando. Pronto, acabou. Aí ele vai embora imediatamente. Que é isso? Aí ela fala, é uma despedida. E aí ele vai embora, assim. Ele chega em casa, encontra a esposa, as filhas e tal, feliz da vida, assim, por estar com elas e tal. Mas aí é claro que a esposa vai chegar a ver. Mas, nessa mesma noite que ele chega, o circo é destruído, né? Porque ele tá longe. De fato, essa é uma espécie de plot paralelo, assim, né? Que eles ficam abandonados, nesse tempo ele tá meio que, de novo, assim, né? Ele olha pro essencial, não dá tanta importância pro acidental, mas ao mesmo tempo o vício dele é prender-se no acidental e não ligar pro essencial. Então, quando ele entra pra alta sociedade, ele vai abandonando os outros, assim, não deixa entrar na festa, não deixa... Que é o momento em que eles cantam, né? O This Is Me. Então... E aí ele vai, então, até o circo, né? Tá pegando fogo, porque eles brigaram com o pessoal da cidade, eles tacaram fogo lá. E aí ele vê todo mundo e tal, ele salva o Carlyle, que ficou preso lá dentro, etc. E ele perde tudo, assim. Acabou. Na manhã seguinte, ele tá lá com o circo todo incinerado, sentado, e chega lá o crítico, eles têm uma conversa, ele acaba se tornando meio amigo, entre aspas, né, do crítico. E aí o crítico diz pra ele, né, olha, você não sabia, né, mostra o jornal. A mulher foi embora, ela deu um beijo nele e foi embora, ela não vai mais fazer os shows. Ela abandonou total, né, assim, não tá nem aí no fundo, né. Aí, a casa que tava pra financiar tudo aquilo... Ele foi pra casa e aí percebeu que a esposa, sim, eu tô voltando pra casa dos pais. Assim. Mais a casa. E ele fala, eu não a amo, né, você é no jornal, você deve ter no jornal, eu não a amo. Eu falo, é claro que você não ama, eu sei, mas você não ama a mim, você não ama ela, você não ama ninguém.
Você tá preocupado só com você mesmo, assim. Ela tira, assim, fala, a gente tá perdendo a casa, etc, tudo, né? Então... Ela volta pra casa dos pais. Ela volta pra casa dos pais, né? E nessa cena é a cena em que ela, de fato, mostra pra ele, né? O quão vaidoso ele era nesse sentido, né? Tipo, a indignação dela com aquela... com o chegar naquela casa é demonstrada no momento em que ela sai, né? De maneira mais perfeita. E aí, nesse momento, então, ele fica meio perdido, vai pro bar, e evidente quem vai resgatar ele lá são a família, né? Não são os amigos que ele faz ao longo do... A comunidade dos esquisitos. A comunidade dos esquisitos, exato. Dos Mas bizarros. é só aí que ele realmente entende e aceita, né, essa questão de não se importar realmente com essa coisa da sociedade e do sucesso e da aparência, dessas coisas, né? Exato. Porque aqui, o que ele falava pra eles, ele só se convence nesse momento final. Porque aí é quando ele, né, fala tudo aquilo, de não vou mais me perder, né, pelas luzes, pelos holofotes, pelas coisas todas. A partir de agora, né, as coisas vão ser diferentes. Sim. E realmente, assim, consegue. E até o próprio matrimônio dele, né? Ele consegue. Ele vai pra casa do sogro pra buscar a esposa, né? Ele bate na porta e a sogra atende. Onde tá a Charity? Ela não tá aqui. Aí vem as filhas. Ela tá na praia! E ele dá um sorriso e vai atrás da esposa, né? E eles têm uma conversa que é bonita, né? Ela cantando, né? However big, however small, e ele from now on, né? Assim, Sim. de agora em diante, do tipo, eu entendi finalmente, né? Precisei passar por muita coisa pra entender que eu podia perder o que é mais importante, né? Você entende que a essência da coisa é isso, é a família, né? Tanto que a próxima cena é então um show gigantesco, gigamentos, que eles fazem agora nas docas, né? Porque o Philip, o Carlyle, ele foi muito sábio. Ele diz, né? Olha, sabendo para quem eu trabalhava, toda semana eu pegava a minha parte, eu tinha 10% dos direitos e, enfim. Guardou o dinheiro. E guardou o dinheiro dele. Então agora eu vou. Ele fala, não, eu não vou deixar você me financiar. Aí o outro fala assim, alguém lá no meio fala assim, não vai bancar, né, o prudente agora, pelo amor de Deus, né? Então não vai aceitar palhaça dessa. E aí eles fecham o negócio agora 50-50, né? São sócios absolutamente. Sim. E aí então eles abrem lá um circo nas docas, no formato do circo clássico, né? Então com as tendas e tal. E aí o show, mega show, assim, com leões, elefantes, fogos de artifício e tal, uma coisa bem fantástica mesmo, né? É aquilo bem P.T. Barnum mesmo, né? Como a história conta, né? E aí então, nesse momento em que agora ele começa ali a voltar a entender o que realmente importa, ele entrega o bastão, né? Literalmente, no sentido simbólico, né? Ele entrega o cartório e o bastão pro Philip. E aí ele entra agora como sendo o The Greatest Showman, né? Assim, apresentando a coisa, cantando no lugar do Barnum. E o Barnum sai dali e vai para uma apresentação de balé das filhas, né? Claro, montado num elefante. Hilário. Então, a última cena do filme é essa, né? Eles juntos, assim, abraçados, o circo, assim, bombando. E ele no balé da filha. E a filha como primeira bailarina, né? Não no corpo de baile, mas sim. estando à frente de todas as outras, né? Como primeira bailarina. Lindo, né? É legal. Sim. Pois é. Muito um bem. filme muito bom. Exato. Então, eu gosto muito. Assistam aí, né? Se já assistiu, deixa aí nos comentários o que foi que você achou, quais foram as suas opiniões a respeito do filme, o que você acha aí. Diga pra nós, a gente vai gostar de ler o que você tem pra dizer pra gente, tá legal? Então sugiram outros filmes também, se você tem alguma sugestão. Que não sejam musicais, pro Gabriel ficar feliz. Obrigado, sem musicais por algum tempo. Então, Esse foi a sugestão da minha cunhada, que fique bem claro. É verdade. Foi ela que falou, não foi eu nem lembrei do filme. É verdade, foi minha irmã, é verdade. Mas muito bem, então deixe seu like, se inscreva aí no canal, né? Pra que você não perca nada do que está acontecendo por aqui. Então todo domingo, às 19 horas, neste canal, você tem um encontro marcado. Muito bem. Até semana que vem, pessoal. Tchau. Tchauzinho.